Você? Eu gosto de aproveitar os lugares. Eu estou saindo para conhecer aquele lugar que eu estou indo. Não adianta ir lá para dentro de quarto de hotel, porque aí eu já fico aqui em casa. Exatamente. Eu gosto de conhecer o que o lugar oferece, assim como no seu caso comida, se lá tem praias legais, bacana. Ir lá naqueles lugares turísticos onde o pessoal realmente fala. Para mim, explorar o lugar, né? Bastante, eu né? de manhã já e chega no final do dia já cansada e de novo, no outro dia fazer tudo de novo. Que bom. Você, Sueli? Eu gosto de aproveitar mesmo os momentos quando a gente está em família, independente se acontece algum imprevisto, mas a gente não deixa os imprevistos impedir que você cumpra aquele momento que você tem orado, você pediu para Deus, você reservou aquela data para você estar com a tua família. Então isso é os brinquedos, na hora da comida, em todos os momentos a gente tenta aproveitar o máximo. Aproveitar o máximo possível, né? É exatamente isso. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem, todos nós aqui vamos fazer uma viagem, espero. Né? Quando Jesus vier, a gente suba, fazer uma viagem. Nós estamos esperando uma viagem, certo? Nós vamos fazer uma viagem lá para o céu. Só que, às vezes, por falta de hormônio no corpo, até né, na igreja não precisa falar só de demônio, demonizar tudo. Às vezes a pessoa está passando por um momento que ela precisa, como é que fala do hormônio? Tomar um hormônio. O corpo dela está reposição hormonal. Então ela está ali numa situação que ela precisa de uma reposição hormonal para melhorar tudo. Às vezes precisa de oração, às vezes precisa orar. Então tem um monte de coisa que impede a gente desfrutar dessa viagem. Então hoje a gente está numa noite de fazer correções das coisas. Por exemplo, a Bruna falou de certas correções aqui. Se você está de mal com alguém, precisa pedir perdão, a gente tem que perdoar as pessoas, né? Tratar do nosso pecado, confessar pecado. Então nós estamos aqui hoje para fazer correções da vida. Por quê? Porque essa viagem com Jesus não precisa ser desse jeito que a gente vive, muitas vezes triste, amargurado. A gente vive uma vida com Jesus, mas só tendo experiência que nós já passamos de frustração no passado, né? Tivemos passado ruim, então a gente vem para Jesus, continua carregando aquele passado ruim, porque a gente não tem capacidade de crer que Deus vai fazer, que Deus pode mudar. A gente fica vivendo do passado, a nossa alma fica presa ao passado. O que destrói isso? Oração. A oração destrói essas coisas. Então nós precisamos desfrutar da viagem. Esse localzinho aqui é um lugar terrível também. Domingo à noite nós somos fortes aqui, nós se empolgamos, levantamos a mão, falamos alto, trazemos as palavras mais que a gente arruma de dia, né? Para impressionar de noite. Você sair daqui e falar, pastor, hein, que maravilha, hein? Hoje deu uma palavra bonita lá. Isso não adianta nada. Porque a gente sai daqui, quando chega em casa já está fraco. Chega segunda-feira e está numa miséria. A gente só é forte aqui, ó, dentro desse quadradinho. Não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, 1 hora e pouco, 1h20, passou 1h20, saímos daqui e já fica fraco. Quando Deus deixa a gente a semana famosa, segunda-feira, a gente não consegue fazer nada, desanimado. Só a gente só animado na igreja. E Deus precisa corrigir essa parte da viagem, nós temos que ser animados amanhã. Não é só forte na igreja. Não é só ficar forte dentro da igreja. Dentro da igreja eu sou um leão. Mas chega amanhã, acabou. Quando é hora da gente fazer as coisas sozinho, que Deus deixa a gente um pouco sozinho, na segunda-feira a gente joga tudo pro alto. A gente joga tudo fora. Então esse lugar aqui é empolgante, mas Deus não quer que eu me empolgue só aqui. Pregar a palavra é um negócio empolgante, é uma emoção, é um dom, é uma vocação que Deus dá pra gente. Né? É uma revelação que Deus dá, nós vamos pregar a palavra. Então a gente fica aqui energizado. Aí chega amanhã, não vale nada. Isso tudo acaba. Então a gente só está sendo forte 1h10 na igreja, no domingo ainda, 1h10. Aí na quarta-feira a gente fica mais um pouquinho aqui, fica mais forte. Na quinta fica fraco. E isso não é desfrutar da viagem. Nós não estamos desfrutando da viagem. Deus quer que eu pregue aqui, mas que amanhã eu esteja bem, confiante nele. Em nome de Jesus. Né? Então isso é desfrutar da viagem. Então às vezes a gente está na igreja, mas não estamos desfrutando da viagem.
Isso requer um bom livro, isso requer leitura bíblica que vai dar entendimento para a gente desfrutar da viagem. Porque você pode perceber, todos os seus problemas estão aqui. Não está aqui no braço, nos dedos. O problema está aqui, ó, onde a gente sofre é aqui. Aqui é o campo de batalha. Aqui é onde o diabo sugere as coisas. Tudo está aqui. Se a gente resolver pôr isso aqui dentro, as coisas aqui vão mudar. E quando muda aqui, muda geral. Quando a gente muda a mentalidade, muda o pensamento, as coisas mudam geral. Né? Uma mudança geral na nossa vida. Então, precisamos aproveitar da viagem. Né? Precisamos aproveitar dessa viagem. Até Jesus chegar e voltar vai ser uma viagem. E às vezes nós não estamos desfrutando dessa viagem. Problema atrás de problema, não sai de problema. Mas por quê? Porque nós não estamos entendendo o caminho da viagem. Por quê? Porque às vezes nós buscamos a Deus muito pouco, nós lemos muito pouco, e a gente acaba não aprendendo a desfrutar da viagem. Então, aqui no versículo Mateus 8, 1, 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo aproximado, fez o quê? Adorou. Leproso, a pele toda cheia de caroço, de tumor, uma parte afundava, uma parte branca, esbranquiçada, né? Aquilo vazava, aquelas feridas no corpo do leproso, não podia se aproximar de ninguém. Mas quando ele viu Jesus, ele o... Qual que é a correção que nós temos que fazer na nossa vida? Isso é muito difícil. Precisa oração, aplicação e um bom livro e meditar na palavra. Qual é a aplicação aqui? Antes de ser curado, ele adorou. Antes de ser curado da lepra, quando ele viu Jesus, ele adorou. Cheio de problema, cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio de tumor no corpo, aquilo vazando o corpo dele, mas ele foi e adorou. Jesus, ele foi curado? Foi. Por quê? Porque ele dá uma aula aqui pra gente, desfrutar da viagem é isso, é ser um adorador independente dos problemas. Primeira coisa que o diabo fala é difícil, isso é muito difícil acontecer comigo, não é? Quando a gente está em oração, não tem nada difícil para Deus. Se a gente estiver distante da palavra, tudo é difícil. Se a gente estiver distante da oração, que é a comunhão com Deus, tudo é difícil. Tudo vai ficar difícil, porque nós vamos andar na carne, no braço, na força do braço. Então, no braço, tudo é impossível, tudo é difícil. Então, o leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente, ele sarou da lepra. Antes de ser curado, ele adorou. Como é que nós vamos desfrutar da viagem? Nós vamos ser um adorador independente de problema. Nós vamos aprender a adorar e Deus vai resolver o problema. É difícil o problema? É, mas quando a gente está em oração não é difícil não. Quando a gente está em adoração não é difícil. Então, como é que nós vamos desfrutar da viagem? Adorando a Deus, aprendendo a adorar. Deus é fácil? Não. Precisamos aprender? Precisamos, senão nós vamos ficar nessa vidinha. Vamos pregar aqui domingo e chega segunda-feira, estamos derrotados. Estamos cheios de problema que precisa de oração. Problema difícil se resolve dando tempo para Deus. Então é assim, problema difícil tem solução? Tem, mas precisa dar tempo para Deus. Arrumar um tempo para Deus. Senão não tem como solucionar o problema. Então problema difícil, tem solução? Tem. Dando tempo para Deus. E o diabo, ele é tão astuto que quando você fala em orar, ele fala, esse problema não adianta nem orar que não tem jeito. Mas ele adorou e teve jeito, ele tinha lepra. Eu acredito que é um dos problemas maiores do que o nosso aqui. Você ter seu corpo vazando de tumor. Ele foi adorar e ele foi curado. Ele adorou antes de resolver o problema. Como é que nós vamos desfrutar da viagem? Vamos adorar antes de resolver o problema. Mas só quando isso aqui entra aqui, nos dá capacidade para fazer isso. Se tiver isso aqui, sem isso aqui, nós só vamos ver problema. Nós vamos ver dificuldade. Tudo vai ser difícil, tudo vai ser cansativo. Nós vamos ter medo de tudo. Nós vamos ter medo de tudo. O Daniel veio pregar na quarta-feira aqui, eu tava doente. Aí o Floresvaldo também estava gripado. Só tinha ele, a Sueli e o Pedro. Olha se ele desiste.
Hoje tem vocês. Mas se ele diz isso na quinta, ele fala, não quero mais não. Tudo tem solução. Essa igreja pode crescer? Pode, é só a gente dar mais tempo para Deus. Tudo tem solução, não tem nada difícil para Deus, é só a gente adorar que Deus faz. Só a gente fazer as correções que nós precisamos fazer na nossa vida. Você vai chegar onde você deseja chegar, mas faz as correções, como foi pregado aqui. Vamos fazer as correções. Senhor, eu estou pregando aqui hoje, mas amanhã eu já sei que meu dia vai ser uma miséria. Vamos corrigir esse nome de Jesus. Já vai levantar a segunda, já vai orar. Antes de colocar o seu pé no planeta, já faz uma oração na cama, depois põe o pé no planeta. Se a gente não fizer assim, não vai. O problema é que a gente acorda, põe o pé no planeta e vai embora, pensando que nós vamos vencer as guerras desse mundo. De peito aberto nós não vamos se cansar, vamos ficar doentes, vamos ter problema, vamos ter dificuldade. Os demônios estão operando, né? Os demônios estão operando. Êxodo capítulo 13, 17, ele fala assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Faraó deixou, liberou o povo. Pode sair do Egito, liberou. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Deus escolheu o caminho mais longe, pelo deserto demorou 40 anos, e pela terra dos filisteus eram 13 dias. Mas Deus tinha um motivo por que ele ia fazer isso. E Deus tem um motivo por que as coisas demoram na nossa vida. Tudo Deus tem um motivo. Aí Deus levou pelo caminho mais longe. Por quê? Qual era o motivo? Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Deus não quer que você se arrependa vendo a segunda-feira. Porque segunda-feira parece que Deus deixa a gente sozinho. Viu? A gente tá aqui domingo e segunda-feira a gente cai dentro dos problemas. A cova dos leões, segunda-feira. E a gente fica lá sozinho. E Deus vai resolver? Vai. E vai fazer a gente resolver aquilo desfrutando da viagem. Está lá na fornalha de fogo, né? E parecia que eles estavam passeando na fornalha de fogo, porque Jesus estava com eles. Então Deus quer a gente desfrutando dessa viagem. Não chamou a gente só para a igreja, para continuar a mesma coisa, do mesmo jeito. As mesmas dívidas, os mesmos apertos. Não. Deus quer a gente desfrutando dessa viagem, porém tem que se fazer correções. Então, Deus levou pelo caminho mais duro, pelo caminho mais longo, pelo caminho que não tinha nada. Por quê? Para que esse povo venha da guerra não se arrependa. Por quê? Deus tirou a gente lá do Egito, onde a gente vivia, mas Deus não quer você só murmurando, vou voltar atrás. Eu vou desistir. Isso não é desfrutar da viagem. Problema todo mundo tem. Cada um com o seu, né? Mas problema todo mundo tem. Então esse povo, qualquer coisinha, era reclamação. Eles choravam muito, reclamavam muito. Então eles saíram de um lugar, mas não sabiam para onde estava indo. Eles saíram de um lugar onde era escravo, Deus tirou, mas eles não sabiam para onde estava indo. Nós saímos do mundo, chegamos na igreja, só que a gente não sabe para onde a gente está indo. Nós precisamos saber para onde nós estamos. Se a gente continuar reclamando, saímos do lugar, viemos para cá, mas não adiantou nada. Porque continua murmurando, reclamando. Por quê? Porque precisa mudar aqui. Então, essa viagem que era 11 dias pelo caminho dos filisteus, Deus falou, vocês não vão aguentar a guerra aqui. É aqui mais perto, mas vai ser a terra dos filisteus, vai ter guerra. Vocês vão ter medo da guerra, vocês vão voltar. Então, eu vou levar vocês por aqui. Vai durar 40 anos. Porque eu preciso ganhar a consciência de vocês, eu preciso ganhar a mente de vocês, eu preciso ganhar o pensamento de vocês. Porque o problema de vocês não é um problema que você tem, o problema está aqui. Não acontece porque não vira aqui. Quando virar aqui, que a gente renovar a nossa mente, as coisas acontecem. Porque nós vamos ter um pensamento diferente, nós vamos ter um sentimento diferente, nós vamos ter uma postura diferente, nós vamos ter uma alegria diferente. Então esse povo, Deus tinha um motivo para demorar 40 anos com eles lá no deserto. E eles não saíram de lá. O crente pode passar na igreja, o grande perigo é esse, não sair de onde está.
por causa da reclamação, da murmuração. E um dos pecados mais horríveis que tem na Bíblia, um deles é murmuração e reclamação. A murmuração deles trouxe o espírito do exterminador, e eles foram exterminados no deserto. Nem daqui nem para lá, não vai para lugar nenhum, vai morrer no deserto. E eles fizeram isso, Deus deixou escrito para exemplo nosso. Se a gente murmurar muito e reclamar, se você não aprender a ser grato pelo seu vestido, vai uma hora no seu guarda-roupa lá, pega o seu vestido, a sua calça, fala, obrigado, Jesus, por isso aqui, ó. Pega o seu perfume, agradece a Deus lá. Pega o que você tem. Se a gente não aprender a ser grato nesse sentido, porque se a gente não é grato por coisa pequena, não vamos ser por coisa grande. Então, se a gente não aprender a ser grato, nós vamos ficar dentro de igreja, o mesmo sofrimento. O que você está passando vai durar mais 10 anos, não é profecia, não. É correção que nós temos que fazer. Cuidar mais da nossa vida espiritual. A gente só quer dormir na hora de orar. A gente só quer entretenimento na hora de orar. Se não tiver a disciplina, se a gente não fizer a correção, nós não vamos sair daqui, não. Eles viveram isso para exemplo nosso. Eles viram muitos milagres, mas eles não saíram do Egito, morreram no Egito. E viram muita coisa de Deus. Então, nós precisamos banir a murmuração e a reclamação da nossa boca, da nossa mente. E às vezes nós somos tão viciados em reclamar que a gente reclama à toa. Nem precisava reclamar, a gente reclama à toa. Ou então a gente reclama com pessoas que não precisava nem reclamar. Depois a gente vai falar desculpa. É um tipo de um vício que a gente tem de ficar reclamando de pessoas. Depois a gente vai e pede desculpa. Aí amanhã vai e reclama de novo, pede desculpa de novo. E Deus não se agrada dessas coisas, de reclamação, de murmuração. Deus quer que a gente seja grato. Não fique iludido com os ricão não, que você não vai chegar lá do dia para a noite, não, e talvez nem chegue. Eu queria ter a vida de fulano, aí você não trata nem da sua, nem do fulano, você não consegue nem resolver a sua, nem da do fulano, você não esquecer o ricão e focar na nossa, você não consegue nem vencer a sua, nem a dele. Aí fica perdido no meio do caminho. Então, Deus escolheu o caminho mais duro, Deus escolheu o caminho mais longe, né? Deus escolheu o caminho mais difícil por causa da mente daquele povo. O único problema era a mente. Eles não se entregavam para Deus, não confiavam em Deus. Se você não confiar em Deus, o caminho vai ser mais difícil. Se eu não confiar em Deus, eu nunca vou sair do lugar onde eu estou. E nem você vai sair do lugar onde você está. Nós vamos morrer no deserto. Por quê? Precisamos confiar em Deus. O problema desse povo não era o que faltava Deus deu. Ah, não tem água? Moisés vai tocar numa pedra ali, vai sair água. Ah, não tem roupa? Vocês vão crescendo e a roupa vai crescendo junto, o sapato vai crescendo junto. Isso é facinho para Deus fazer. Para Deus suprir nossa necessidade, ó, facinho. O problema é que nós precisamos mudar a mentalidade, parar de reclamar, parar de ser pessoas insatisfeitas com tudo. Eu não tenho, acabou. Viver dentro da nossa realidade. Quem tem, quem não tem, acabou. Então nós precisamos voltar para a nossa realidade, fazer essa correção na mente. No 14:11, disseram a Moisés, será por haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tastaste assim, fazendo sair do Egito? Então eles estão reclamando. Saíram do Egito, vão para os desertos para ir para a terra prometida. Aí Deus já está falando assim, ó, não vai pensando que o mundo é só flores, não. Você vai para a terra prometida, você vai para o céu, mas vai ter problema. Vai ter inimigo, vai ter inveja, né? Vai ter gente mal no seu caminho, vai ter gente aproveitadora de você no caminho. Então não vai pensar que nós só vamos para o céu, não, vai ter problema. Então, eles saíram de lá, os egípcios saíram atrás e eles estão reclamando, por que você tirou a gente de lá? Estão reclamando com Moisés. Por quê? Porque é um povo que aprendeu só a reclamar. Na igreja tem gente que só reclama e não consegue entender como isso prende a vida de um cristão. Só reclamação, só murmuração. Que Deus não pode agir na vida de uma pessoa que só reclama e só murmura. Ela não vai, quando o bem passar, ela não vai ver o bem.
Ah, não tem comida, vou mandar pão. Ela vai achar aquele pão ruim que Deus está mandando. Tudo para ela é ruim. Tudo de Deus é ruim. Então, porque nos tirou de lá, a gente podia ter morrido lá no deserto, o 15:24. E o povo murmurou contra Moisés e dizendo que havemos de beber, aí faltou água. Na perseguição reclamaram, aí no deserto faltou água. Deus falou, faltou água, mas espera um pouquinho, você está com problema, está sem água. Espera um pouquinho que Deus vai resolver o problema. Espera, tenha paciência. Na sua paciência, Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Está faltando água, tem paciência, o segredo é paciência. Ah, está faltando comida, tem paciência que Deus vai abrir o céu. Tem paciência que vai ter água. A gente queria comer uma carne, estão comendo só esse pão. Tem paciência que Deus vai mandar cordonizes. O segredo da nossa mente é paciência que Deus vai fazer. Você está orando, você está buscando a Deus, precisa ter paciência. Na paciência, Deus vai construindo coisas que Ele precisa construir na nossa vida. No caminho longo, no caminho duro, no caminho difícil, Deus vai construindo coisas que nós vamos precisar amanhã. E um dia você vai olhar para isso e falar, glória a Deus que eu passei por esse caminho longo, duro e difícil. Então, dentro do caminho longo e difícil, demorado, Deus está construindo alguma coisa na nossa vida. Né? Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, então, era um povo que... Alguém olhando para eles, você já ficou perto de pessoas que só reclamam? E você não tem mais paciência para ficar ouvindo aquilo, você cai fora? Como é desagradável. Você ficar perto só de gente que só reclama. De gente só você dá paz e pergunta, essa é uma das piores. Você dá paz e pergunta, como você tá? Tô indo, tô levando. Tá indo para onde e levando o quê? Tem. Não tem. Aí eu tô aqui, né? Passando uns problemas, mas Deus vai resolver. A pessoa de fé, ela fala assim, Deus vai dar a vitória, Deus vai resolver. Hoje não tem, mas amanhã eu vou ter. Hoje não tem, mas amanhã Deus vai fazer o milagre. Então a pessoa que tem fé não é uma pessoa que tem esperança. Uma pessoa sem fé, ela é desagradável, ela só murmura, só reclama. Como é que vai? Tô indo. Tô levando. No Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para beber. Bom, chegamos em Refidim, já passamos alguns desertos, Deus supriu. Estamos chegando, agora chegamos em Refidim. O que o povo vai fazer? Murmurar, porque é um povo acostumado a murmurar. Não tem paciência de buscar Deus e esperar. Amanhã Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre, Deus vai agir, Deus vai operar. É a mesma coisa, eu vou sair daqui hoje desse quadradinho, isso aqui é emocionante, isso aqui é uma vocação de Deus, isso aqui é dom do Espírito Santo, pregar a palavra, amanhã eu estou derrotado. Cadê o Deus de domingo? Não é o mesmo Deus de segunda? Cadê minha empolgação? Minha empolgação era só pregar? É só ensinar? Minha empolgação é só essa? Mas na hora de viver, porque amanhã vai ter período que eu vou ter só, vou ter que resolver coisas. O que vai acontecer? Deus quer que eu aprenda a depender dEle. Deus quer que eu aprenda a ser um adorador e depender dEle para Ele resolver os meus problemas. Então, faltou água, o que vai acontecer? O povo vai reclamar. Por quê? Porque eles já estão acostumados a reclamar, já estão acostumados a mentir. Tem gente que mente porque virou um vício. Não precisava mentir, mas mente porque virou um vício. Do nada. Solta uma mentira porque virou vício já. Então, nós precisamos fazer a correção dessas coisas, né? O Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas... O Espírito Santo está aí para nos dar assistência na nossa fraqueza. Pai, eu estou pregando domingo, segunda-feira eu estou derrotado. Me ajuda a sair dessa vida, por favor, que isso aí não é vida para ninguém.
Pai, eu estou murmurando muito, estou reclamando muito, estou muito insatisfeito. Me ajuda a sair dessa vida. Isso é vida não é para ninguém, não. Isso é uma sugestão do diabo, ser murmurador, do inimigo. É uma coisa de morte. Eles morreram por causa disso. Então, o Espírito Santo foi nos dado para nos assistir, nos dar assistência na nossa fraqueza. O que acontece? O Espírito Santo vai ajudar você a fazer aquilo que você não consegue fazer. Então o Espírito Santo vai me ajudar a fazer o que eu não consigo fazer. Eu não aceito mais essa vida não, Senhor. Domingo lá eu exibo uma fé, falo de um Deus tão grande, na segunda-feira eu estou derrotado. Então eu não aceito mais esse tipo de vida. Eu quero desfrutar da viagem. Não é para o Senhor tirar os problemas, é me ensinar a vencer os problemas. Me dá a saída, me mostra os caminhos, me ensina a vencer os problemas. Então Deus não quer tirar os problemas. Deus quer ensinar a gente a vencer os problemas. Não é tirar. Aí, ele fala aqui, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 14:26. João. Pode ler aqui para a gente adiantar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem vai nos ensinar a viver essas coisas? O Espírito Santo. Quem vai nos levar a ter um pensamento superior? O Espírito Santo. Quem vai nos levar a ter um sentimento superior? O Espírito Santo. Quem vai nos dar uma alegria superior? O Espírito Santo. Quem vai nos ensinar a passar pelos problemas? O Espírito Santo. Então eu venho para cá, eu exibo uma fé desse tamanho nessa noite. Amanhã eu já não tenho fé, então precisa corrigir isso. Está errado. O Deus de domingo é o mesmo Deus de segunda. Alguma coisa está errada que eu preciso corrigir essas coisas. Então, nós precisamos, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele vai nos ensinar a viver tudo isso. Então eu faço a minha parte, ele faz a dele, a minha leitura e a oração. É ler Bíblia, ler um livro e orar. E a parte dele é trabalhar em mim, me dá uma mente renovada para mim não ficar fixado em problema. Que ninguém vence. É daqui para o médico. Se a gente ficar fixado em problema. A cabeça da gente não aguenta. E é isso que o inimigo quer, a cabeça da gente cansada, estourada. Tanto pensamento e não resolve nada. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ensinar a ter o controle da nossa mente para a gente poder desfrutar da viagem. Para a gente ter mais ânimo, mais força para servir o Senhor, né? Porque se a gente ficar no vício da reclamação e da murmuração, a gente não sai do deserto. Eu vou terminar aqui, eu tinha algumas coisas para ler, mas eu não vou ler não, só vou terminar aqui em Isaías 42:3. Uma correção que a gente tem que fazer, como a Bruna falou. Vamos corrigir, aí eu tenho que pedir perdão para alguém, eu vou pedir perdão para alguém. Eu tenho que perdoar alguém, eu vou perdoar alguém. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado, é o que a Bíblia diz. Né? Não esmagará a cana quebrada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não esmagará a cana quebrada. Você já viu uma cana quando sai do moinho? Né? Ela sai toda machucada, toda quebrada. E nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Tem pessoas que elas são uma cana quebrada. E às vezes nós esmagamos essas pessoas. Nós usamos uma autoridade que a gente tem, evangélica, né? E sem precisar a gente esmaga pessoas. E eu vou te falar, uma das coisas que mais fere a Deus é isso também. É a murmuração e você se aproveitar de pessoa que já... Uma cana quebrada é uma pessoa que já perdeu a esperança. Uma pessoa que já deu tudo errado na vida dela. Então quando a gente encontra essas pessoas, tem que saber conduzir, não é dar o que a gente tem.
Mas é saber conduzir essa pessoa, porque a cana quebrada, esmagada, ela não tem mais esperança de nada. É uma pessoa que já tudo de ruim já aconteceu na vida dela. E a torcida que fumega é aquela pessoa que o foguinho dela está no último. E a gente pega e vai apagar. Talvez por soberba, talvez a gente queira mostrar alguma coisa, né, que a gente tenha, e a gente vai e apaga o fogo, que aquela pessoa já perdeu a esperança, já perdeu a paz, não tem mais esperança nenhuma. Então, é uma das coisas que a gente tem que corrigir. Unção se conserva através de relacionamento também. Essa é um ungir de Deus, mas eu dou patada em todo mundo. Isso não conserva unção. A unção é completa. Depende de como eu trato as pessoas, a unção tem a ver com isso. Não é só derramar um óleo na minha cabeça e eu sair por aí cuspindo fogo. Não. Deus deu o Espírito Santo da gente para a gente corrigir a nossa vida. Então vamos corrigir, vamos deixar de ser murmurador, vamos deixar de reclamar, já sabe que tem que ter essa consciência, murmurou, não sai do deserto. Murmurou, o problema que era de 10 dias vira 10 meses. Está leproso, começa a adorar o Senhor, Deus resolve o problema. Quanto mais a gente murmura, mais o problema cresce. Mais o problema evolui. Mais o problema demora para Deus resolver. Porque o intuito de Deus é alcançar o nosso coração, alcançar a nossa mente, para a gente não murmurar. Amém?